A outra hipótese de suspensão do processo do inciso 2 é pelo acordo das partes. Portanto, as partes chegam a um acordo em que o processo deva ser suspenso. Isso normalmente acontece quando as partes têm a sensação de que estão chegando a um acordo, portanto há uma perspectiva próxima de um acordo. Portanto, as partes requerem ao juiz mutuamente que suspenda o processo até que elas cheguem a um denominador comum. Nos termos do parágrafo 4º desse artigo 313, essa suspensão por acordo não pode ser superior a 6 meses. Ou seja, ela pode ser por um mês, depois por um mês, mas no total não pode ser suspenso o processo por acordo entre as partes por mais de 6 meses. Ou seja, as partes têm que ter a consciência de que tem que providenciar o andamento nesse período, sob pena do processo ficar eternamente suspenso, e não é isso que nós queremos. Inciso 3º, nós já vimos isso. O processo se suspende também quando houver alegação de impedimento ou suspeição. Nós já vimos o que é isso, não vamos voltar. Aquela hipótese que uma das partes considera o juiz impedido ou suspeito, enquanto isso é definido, o processo fica sem andamento. Inciso 4º, o processo se suspende pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. A gente vai ver isso no 3º ano, mas rapidamente. Há algumas situações no processo judicial brasileiro, sobretudo no âmbito dos tribunais superiores, em que algumas teses passam a ser julgadas em caráter repetitivo. O que é isso? Se define que é fundamental que se decida de uma vez por todas essa questão e que ela tenha força vinculante em todos os processos idênticos no Brasil que tratem da mesma matéria. Portanto, quando se forma um procedimento repetitivo, o ideal é que esse procedimento, enquanto não finalizar, ele determine a suspensão de todos os processos que tratam da mesma matéria, justamente para que a gente otimize o julgamento. De modo que quando vier a decisão definitiva naquela demanda repetitiva, ela se replique em todos os processos que tratam da mesma matéria e que ficam paralisados. Vejam, o pior dos mundos era a gente continuar julgando os processos iguais e depois ter que resolver tudo porque a decisão foi diferente. Então é mais fácil sustar e ter uma decisão única que valha para todos os processos. No inciso 5º, há uma coisa chamada prejudicialidade. O que é isso? Quando a decisão de mérito do seu processo, ele depende da decisão de um outro processo, de algo que está sendo definido num outro processo, a gente diz que há uma questão prejudicial, ou seja, uma questão que deve ser julgada antes de ser julgada a sua. Por exemplo, para eu pedir dinheiro de volta fruto de um contrato nulo, eu primeiro preciso anular, não é verdade? Ou seja, a questão da nulidade do contrato é prejudicial em relação à devolução das parcelas. A questão do reconhecimento da paternidade é prejudicial em relação aos alimentos. Prejudicialidade, portanto, gente, é essa situação em que alguma coisa tem que ser decidida antes para que outra seja, então, com base nela, decidida depois. E é isso que diz o inciso 5, que o processo ficará suspenso quando a sua sentença de mérito depender do julgamento de uma outra causa, ou quando tiver que ser proferida só depois que for verificado um certo fato. Portanto, quando a gente tiver essa situação em que para decidir o meu é preciso antes resolver uma questão jurídica que está num outro processo, ou para decidir o meu é preciso que um fato seja efetivamente demonstrado num outro processo, a gente suspende esse procedimento até que aquilo nesse outro processo ocorra. Nesse caso, a suspensão será de no máximo 1 ano. Portanto, passado esse prazo de 1 ano, aí o processo vai continuar de qualquer jeito e o juiz vai ter que resolver essas questões incidentais de alguma maneira. A outra hipótese de suspensão é por motivo de força maior. O motivo de força maior é qualquer outro motivo alheio ao interesse das partes. Por exemplo, a greve, uma pandemia, portanto, qualquer situação que o juiz entenda razoável. O inciso 7º determina que o processo se suspenda quando discutirem em juízo questões de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Isso aqui a gente nem vai ver, até porque há até uma decisão de inconstitucionalidade nisso, mas então esqueçam por enquanto esse inciso 7º. O inciso 8 é toda vez que o Código falar que se suspende, nos demais casos. Então, toda vez que isso acontecer, que o Código determinar que se suspenda, se suspenderá. E os artigos 9º e 10º foram acrescentados mais recentemente, em 2006, e falam do parto. Então, o parto ou a adoção, quando a advogada do processo, portanto, quando a advogada parir,
ou quando o advogado adotar uma criança, o processo poderá, portanto, ficar suspenso por até 30 dias. E no inciso 10, quando o advogado for pai, em que o processo então ficará suspenso por 8 dias, ok?